Está começando a cair no Palácio do Planalto uma ficha importante. Não é a esquerda que vai reeleger Lula. Que, na verdade, sem Bolsonaro no páreo, sua campanha para a reeleição em 2026 vai ser até bastante mais difícil. Está caindo a ficha de que Lula vai precisar cada vez mais de votos de centro e, sim, da direita não radicalizada para se eleger. A ficha já está caindo no Planalto, mas é aquele caindo mais ou menos. Já tem gente que verbaliza isso nos corredores, gente, inclusive, que o presidente ouve. O próprio Lula já ensaiou começar a falar mais de Deus nos discursos aqui, criticar Nicolás Maduro ali, mas ele logo volta. Hoje mesmo já estava dizendo que vai aumentar impostos e conta com a queda da taxa de juros para controlar a dívida pública. Ele sabe perfeitamente que não controla o Banco Central, portanto não controla a taxa de juros. Sabe igualmente que esse é o discurso que a esquerda quer ouvir, mas que todo o resto odeia. Ou seja, houve aplauso da esquerda enquanto a economia dá aquela saída básica dos trilhos. Não tem jeito. Quem trabalha profissionalmente fazendo transações de dinheiro entende exatamente o que o recado diz. Vai ter descuido com as contas públicas, haverá déficit, então a bolsa cai e o dólar sobe. E esses discursos do presidente fazem com que aquela ficha, a de que não tem eleitor de esquerda o suficiente no país para garantir a eleição de Lula, não chegue a ninguém da esquerda. E isso, para Lula, é um problema que não está claro ainda de como resolver. Porque resolver é delicado. Sabe, essa crise da democracia engana, e ela engana mais em países como o nosso, que não tem tradição bipartidária clara. Ela tem traços que são comuns a todas as democracias, e, claro, traços que são particulares a cada país. O fenômeno fundador da crise é o surgimento de um movimento antissistema, uma revolta contra o regime. O cientista político alemão Yascha Mounk deixa isso bem claro na ideia que está no título de um dos seus livros, O Povo contra a Democracia. A partir da segunda década desse século XXI, um grupo muito grande de eleitores chegou à conclusão de que o regime como é não funciona para eles. É um sistema feito para prejudicá-los e favorecer apenas a outros grupos particulares. É importante a gente entender como chegam a essa conclusão, tá? Mas vamos pegar antes a ideia macro. O fato é que rapidamente se formam na sociedade três grupos. Um grupo é antissistema, quer mudar tudo. Não está feliz com o jeito como a democracia funciona. O segundo grupo não acompanha a política, não se interessa, tem no máximo uma ideia vaga. O terceiro grupo é todo o resto. E esse aí é o ponto-chave. Entre as pessoas preocupadas com política, só há dois times. Os que querem derrubar o sistema e todo o resto. Não se trata de direita contra esquerda. Se trata de extrema-direita contra todo o resto. Num lugar como os Estados Unidos, como esse movimento está no Partido Republicano, é até fácil entender que do outro lado vai estar sempre o Partido Democrata. Joe Biden contra Donald Trump é bastante claro. Sistema contra antissistema. Onde você está é em quem você vota. Na França, o liberal Emmanuel Macron representa todo o resto. Nele, no segundo turno, votam a esquerda, centro e a direita que não quer destruir tudo. E foi exatamente assim no Brasil de 2022. Em Lula votaram esquerda, centro e a direita que não quer ver a democracia destruída. Esse é o modelo simplificado da crise da democracia que começou a avançar a partir de 2013. O momento em que o modelo começa a se complicar é no entender desse destruir tudo. Quão claro está para as pessoas o que o bolsonarismo põe em risco? Quão claro está para as pessoas o que é a própria democracia? Porque aí entra uma questão bastante brasileira que foi melhor descrita pelo cientista político César Zucco, professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio. E essa questão não tem nada a ver com a crise democrática, vem de bastante antes. A cabeça do eleitor brasileiro é meio bipartidária, sim. É só que um dos partidos desse bipartidarismo não tem nome. O termo que melhor o descreve é antipetismo. O PT teve, ao longo dos anos 1990, a capacidade de se construir, se definir, criar um eleitorado próprio, se estruturar em todo o país e permear todas as estruturas de poder. Nenhum outro partido político, nem mesmo partidos sólidos e históricos e com muitas ramificações, como o MDB, conseguiu construir um eleitorado cativo como fez o PT. O PT é o único partido completo brasileiro por definição. Então, de certa forma, por conta da sua própria competência, o PT definiu a política brasileira entre quem quer o PT no poder e quem não quer o PT no poder. Se por um tempo cultivamos a ilusão de que a polarização no país era entre PT e PSDB, olha, essa ilusão se desfez. O PSDB nunca foi um partido de direita, mas sempre foi jogado para a direita pelas circunstâncias. Por quê? Porque eleitores antipetistas não costumam ser de esquerda. Os eleitores dos tucanos não tinham cabeça parecida com os políticos tucanos, em sua maioria, pelo menos. Por causa do Plano Real, um dos feitos mais importantes da nova república, os tucanos encarnaram o antipetismo por mais tempo. Mas o PSDB se desfez e essa força, o antipetismo, segue de pé.
Então temos duas questões diferentes aqui. A crise democrática gerou dois conjuntos de eleitores, os antissistema e os a favor do regime. A nova república gerou dois conjuntos de eleitores, os petistas e os antipetistas. Esses conjuntos não são perfeitamente iguais. Tem uma quantidade muito grande de antipetistas, de eleitores que não desejam ou não desejariam o PT no poder, mas que, porém, entendem que o que está acontecendo pode ameaçar a democracia e não querem. E a gente? Como é que a gente se vira com isso? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Sabe, o nosso trabalho por aqui é trazer fotos, dados, análise num universo onde há desinformação demais. O Meio é importante para você? Faz parte da maneira como você se informa, compreende o mundo? Assine. Ajude a nos manter de pé. Cidadania inclui ajudar a financiar o bom jornalismo. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Jair Bolsonaro é muito claramente alguém que ameaça a democracia. Não é só que ele tenha verbalizado com muita clareza que gostava da ditadura no Brasil, de que tenha ameaçado desobedecer a ordens do Supremo Tribunal Federal, de que tenha insinuado dar um golpe. É mais do que isso. Além da agressividade de Jair Bolsonaro, sabemos que ele planejou um golpe de Estado porque há uma investigação da Polícia Federal já concluída a esse respeito. Só que Bolsonaro não está no páreo, ele não é mais candidato. Acabou. Em 2022, Lula foi eleito por um cisco, menos de 2 milhões de eleitores num universo que passa dos 170 milhões. Eram pessoas que não viam o PT no governo fazia 7 anos. A memória do PT no governo estava muito atenuada. E ainda assim, essa soma e interseção de antipetismo com antissistema chegou quase lá. Lula venceu por um triz. Em 2026 não vai ser assim. E não existem dois grupos sólidos de eleitores de cada lado. O que existe é um grupo sólido no bolsonarismo e, do outro lado, todo o resto. No meio desse todo o resto tem gente de centro, tem gente de centro-direita, tem até gente de direita. O centro e a direita no Brasil dão bem mais do que metade dos eleitores, segundo mais de uma pesquisa no último mês. Os analistas de esquerda pensam num Tarcísio de Freitas, num Comeu Zema, num Ratinho Júnior, num Caiado, e ficam horrorizados. Como podem votar nesse candidato que é obviamente bolsonarista? Como ousam não votar em Lula? Só que nenhum desses candidatos se porta como Bolsonaro se portava. Nenhum desses possíveis candidatos esteve envolvido com a tentativa de golpe de Estado. O que vai importar é o que o eleitor acha de Lula e o que ele acha dos outros candidatos. O problema dessa equação é que quem vai decidir a eleição não pensa com a cabeça de eleitor de esquerda. Não tem os valores dos eleitores de esquerda. Não tem sequer a mesma regra moral dos eleitores de esquerda. Na verdade, até bem pelo contrário, tá? Uma quantidade imensa de brasileiros acha que a esquerda tem uma regra moral frouxa em relação à corrupção, em relação a comportamento, a sexualidade, drogas. Acha também que a esquerda é bastante hipócrita quando diz defender a democracia. Aí vai se afagar ali o Irã, China, Venezuela, Nicarágua, Cuba. Esse problema só vai se tornar mais agudo quando a eleição municipal passar e o que parece que acontecer se tornar óbvio. A direita vai dar uma lavada na esquerda nas eleições desse ano, vai governar uma quantidade muito maior de brasileiros e, portanto, terá uma estrutura invejável para concorrer contra o presidente da República. Some-se a isso um Congresso que periga se voltar por completo contra o Planalto nos últimos 2 anos de governo. Quanto mais a esquerda vem com como ousa sugerir não reeleger Lula, mais as pessoas que votaram em Lula a contragosto ficam com raiva. Esse problema ele não vai embora. Quanto mais Lula discursa para a esquerda, ignorando o resto do Brasil, mais se afasta dos eleitores que preferem não votar no PT, mas engoliram sapo em 2022. É difícil mensurar quantos são esses eleitores, tá? Alguns institutos de pesquisa falam em 3 ou 4%, outros se aproximam de 10%. Seja como for, a eleição brasileira em 2026 será disputada nesse espaço. Os radicalizados vão votar no candidato do bolsonarismo. Quem sempre vota no PT vai votar em Lula. O que vai sobrar é a turma que não gosta de Lula e tem repulsa por Bolsonaro. Essa é a margem. Se o candidato de direita for hábil o suficiente para tranquilizar essas pessoas e Lula seguir fazendo o discurso que vem fazendo, ele não recupera os eleitores que conquistou suando muito. Lula vai precisar novamente, no segundo turno de 2026, de abaixo-assinado de economistas tucanos, de declarações de gente que não é petista, mas é conhecida, de movimentos pela democracia, por acadêmicos, intelectuais, pela sociedade. Sem Bolsonaro no páreo, ou mesmo com Bolsonaro preso por tentativa de golpe, vai ser muito mais difícil convencer de que risco para a democracia ainda existe. Se é que exista.
A eleição não está ganha, o Congresso não vai ajudar, o país ainda está deslocado à direita. É a esquerda decidir se quer amenizar o discurso ou se vai pagar para ver. Domingo, dia 16 de junho, às 18h15, estreia o programa Diálogos com a Inteligência, onde eu vou conversar com Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, que vai falar sobre os caminhos e os descaminhos da gigante estatal petrolífera. O presidente Bolsonaro, eu percebi que 2019 ele foi uma pessoa politicamente. 2020, o antigo espírito populista aflorou. Então ele começou a querer interferir na economia e outros assuntos. Ele simplesmente que precisavam do apoio de um líder político, ele simplesmente deixou de lado. E no meu caso foi exatamente um exemplo de populismo, quer dizer, olha, dane-se a companhia, dane-se a economia, o que isso vai representar para a economia, e eu quero beneficiar os meus eleitores lá, os caminhoneiros. Diálogos com a Inteligência é produzido pela Insight em parceria com o Meio. Semanalmente iremos ter convidados renomados para falar de política, ciências sociais, economia, história, filosofia, arte, cultura, tá faltando dedo, sempre com um olhar não convencional. Clique no link na descrição e prepare-se para a estreia.